da Redê. Já faz algum tempo que não nos vemos, não é? Mas eu ainda guardo aqui comigo ótimas lembranças de todos vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade que a Redê está me dando para deixar com vocês uma mensagem de Natal. E eu quero contemplar com vocês a realidade do Natal a partir da perspectiva da graça de Deus. O que vem normalmente à nossa mente quando nós pensamos no Natal? No ambiente de nossa cultura, a imagem mais comum é a manjedoura, o estábulo, os animais, os pastores, os magos e um bebê lindo com sua mãe e com seu pai. Essa imagem retrata toda a humildade, toda a simplicidade dessa cena do Natal. Mas exatamente por se tornar uma imagem comum, corre o risco de nos fazer perder a dimensão desse nascimento que vai transformar a realidade humana. No quadro geral dessa cena do nascimento, nós vemos um povo que espera o Messias. E ao mesmo tempo que esse povo está cheio de esperança, na prática vive a opressão e o domínio do Império Romano. E se esse povo tinha experimentado no passado ouvir a voz de Deus e conhecer os feitos de Deus, há mais de 400 anos experimenta o silêncio de Deus, porque os profetas de Israel não ouvem mais e não falam mais o que vem da boca de Deus. Israel era então a imagem perfeita da periferia do Império Romano, um nada geopolítico cercado de montanhas e de desertos. E nós temos vários personagens envolvidos na história do nascimento de Jesus. Por exemplo, José, o pai adotivo, que se apresenta como um homem justo e fiel a Deus, ama Maria e aceita participar da história do primeiro Natal com muito amor. A sua disposição para aceitar Maria, mesmo diante da circunstância extraordinária daquela gravidez, demonstra a graça atuando na esfera dos relacionamentos humanos. Essa graça redentora que vai para além das normas sociais e vai encontrar eco nas nossas mentes e nos nossos corações. E de todos aqueles que se dispõem a ouvir, a considerar e a agir. Imagina o turbilhão de pensamentos e de emoções que José deve ter enfrentado. O choque da notícia, a perplexidade, a possível vergonha perante a sociedade. Mas no meio desse vendaval de emoções, a graça de Deus atua e torna viável a maneira como José escolhe lidar com aquela situação. Temos também os pastores de ovelhas, os primeiros a visitar Jesus após o seu nascimento. Naquele tempo, pastores de ovelhas eram considerados como de uma classe social inferior. Eles geralmente eram pobres e marginalizados, frequentemente eram considerados impuros e indignos. E por isso, eles eram excluídos das atividades religiosas da comunidade judaica. Finalmente, vemos Maria, uma jovem adolescente. Em um certo dia, Maria recebe a visita de um anjo que anuncia a ela: menina, você vai ser mãe, apesar de ser virgem. E isso é uma coisa impressionante. Maria é aquela para quem o anjo vai dizer: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria está cheia da graça de Deus. Vamos tentar entender a atitude de Maria com um pouco mais de detalhes. Primeiro, precisamos considerar a maneira como Maria recebe essa mensagem. Ela vê um anjo e ela ouve a voz desse anjo. No nosso tempo, pessoas que ouvem vozes ou veem anjos podem ser considerados como portadores de enfermidades mentais. Mas Maria não tem dúvidas. Ela não sabia como aquilo iria acontecer, como ela iria ficar grávida, se ela não tinha se relacionado com nenhum homem. Mas Maria não questionou se aquela voz vinha do céu ou se vinha da sua própria cabeça. Imagina se algo parecido acontecesse com você. Imagina que você está na sua casa, no seu quarto. De repente você ouve uma voz que te chama e que te anuncia alguma coisa a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Como é que você reagiria a isso? E se essa vontade de Deus fosse sobre alguma coisa que a princípio te parecesse muito estranho, ou muito complicado, ou até mesmo muito perigoso?
Porque em condições normais, Maria seria acusada de adultério e, se fosse considerada culpada, a penalidade aplicada seria o apedrejamento até a morte. Mas Maria não questionou sobre tudo aquilo que ela poderia enfrentar e nós sabemos que ela certamente enfrentaria. Mas Maria parecia entender, meus irmãos, que a graça não é necessariamente aquilo que eu penso que seja graça. A graça está na oportunidade de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, ou de permitir que o Senhor faça em mim, não do jeito que eu penso, não do jeito que eu quero, mas conforme a vontade de Deus. E como Maria responde a essa vontade de Deus? Maria diz assim: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. A história de Maria, ela nos leva a ter uma visão de que existe graça, mesmo quando nós estamos diante de situações que fogem das nossas expectativas, se nós estamos no território da vontade de Deus. Existe graça, mesmo quando nós recebemos aquilo que a gente nem pensa em receber, e mesmo quando esse presente não pareça ser algo bom, de acordo com a minha maneira de definir o que é ou o que não é bom. A atitude de Maria foi uma atitude de serva do Senhor. Ela podia até imaginar quantos problemas ela teria diante da sua família, do seu noivo, da sua comunidade, mas sendo a serva do Senhor, Maria se dispôs e ela se entregou sem reservas, para que nela tudo se manifestasse conforme a vontade de Deus. O que nós podemos aprender com essa história do Natal e com essa graça de Deus sobre a vida de Maria? Quando nós enfrentamos desafios, podemos nos lembrar da resposta de Maria, de como devemos nos submeter à vontade de Deus. Nós podemos confiar nos planos de Deus para nós e que Ele vai nos dar o necessário para superar os desafios. E se nós somos chamados a servir a Deus, nós podemos nos lembrar da humildade presente na resposta de Maria. Podemos reconhecer que Deus nos escolheu para servir a Ele por um motivo e que Ele vai nos dar as habilidades e o discernimento necessários para cumprir o nosso chamado. E se nós estamos passando por tempos difíceis, podemos lembrar da resposta de Maria e de um componente essencial que está na sua resposta, que é a fé. Nós podemos confiar que Deus está conosco e que Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades. Meus irmãos, que esse Natal possa ser um convite para refletirmos sobre a graça divina que se manifestou nessa história do primeiro Natal. Na humildade daquele estábulo, a promessa da esperança. Na periferia do império, do domínio, o amor se desdobra na forma de um pequeno, mas precioso presente chamado Jesus Cristo. Assim como Deus se revela de modo extraordinário na vida daquelas pessoas que estiveram lá no primeiro Natal, a minha oração é que a mesma graça possa iluminar as nossas vidas, oferecendo a cada um de nós a orientação e o conforto tão necessários. No coração da história do Natal, encontramos a mensagem eterna da redenção e da reconciliação. Um lembrete para nós de que mesmo nos momentos mais simples, mesmo nos momentos aparentemente insignificantes, Deus está tecendo os fios da sua maravilhosa graça. E que nessa época especial nós possamos abrir os nossos corações para receber essa graça que flui de uma maneira abundante do presépio de Belém. E que a humildade e a ternura do primeiro Natal possa nos inspirar a compartilhar amor, a compartilhar compaixão e bondade uns com os outros. Que nós possamos ser portadores da luz divina, guiando outras pessoas pelo caminho da esperança e da paz. E que o espírito do Natal envolva todos nós, interiormente, nas nossas casas,
no ambiente das nossas famílias, com os nossos amigos e com todas aquelas pessoas que o Senhor vai fazer cruzar o nosso caminho. A graça de Deus é um presente eterno, capaz de nos renovar e de nos conectar em uma comunhão de amor. Então, meus queridos, que esse tempo de Natal seja repleto de alegria, de reflexão, de humildade, de simplicidade, de encontros e de muita gratidão, muita gratidão. Um grande abraço para todos vocês. Um feliz Natal, cheio da maravilhosa graça de Deus.